Então, aí essa parte de software, ela é muito boa, né, da gente conversar, como que o controle é feito do equipamento. Isso aí faz parte da segurança das atividades, segurança da operação. E hoje a gente vê o pessoal muito displicente nisso, né? Dá um jeito de desbloquear, tal, e tá cada vez mais difícil você chavear a máquina, né? A máquina tá vindo, mas tá cada vez mais difícil, mas o pessoal ainda vai dando um jeitinho ali de sempre fazer. E eu vi um vídeo seu muito legal, informando como é que funciona ali a leitura desse sistema. O raio, por exemplo, é um cálculo matemático. Sim. Né? Não é assim um sensor. Sim. É em cima de dois... É um cálculo em cima de dois números, dois parâmetros. Dois parâmetros. Então, tipo assim, uma coisa que muita gente fala assim, eu tô com problema no raio. Aí no meu vídeo eu falo justamente isso, porque na verdade o raio é só o resultado de um cálculo. Enfim. Então, o que é importante hoje para o guindaste, né? É, de fato, o comprimento de lança, quanto ele está estendido ou fechado, que seja, e qual que é o ângulo, né? Então, ele vai pegar esse comprimento, é um triângulo retângulo. Se você olhar de lado aqui, se você olhar aqui no guindastinho aqui, ó, você vai olhar isso aqui, ó, tem um triângulo, aqui vai ter um ângulo e aqui tem um comprimento. Você vai lá e consegue fazer o cálculo e vai conseguir saber essa diferença. O raio, basicamente, é a distância do centro da mesa do giro até o centro do moitão, a gente fala aqui, né? Então, seria essa perpendicular aqui. Então, normalmente, se o seu guindaste está marcando o raio errado, ou você tem um problema no ângulo, ou você tem um problema no comprimento. Ou algum sensor está danificado, ou algum sensor está fora. Então, toda vez que eu ia fazer alguma aferição na máquina, a primeira coisa que eu fazia era, tabela de carga está aqui, o comprimento da lança, uma 70K, 11.2 fechada. Ela, 11.2. O ângulo tá certo, não tá? Ou eu baixo o bubble, eu tenho o bubble aqui no meu celular, o nível de bolha, eu vou lá, confiro. O que eu faço normalmente? Tiro do berço, coloco pro lado, baixo, deixo ele 0 grau. Pego o nível de bolha manual ou o bubble do celular, na direção onde está o PAT ali, eu coloco o nível em cima, deixo ali 0 grau. Então, coloco 0 grau, bonitinho, calibro lá se precisar no sensor de ângulo, subi. Coloco na tela do guindaste, na tela, você vai olhar lá no visor do guindaste, raio de 3 metros. Aí eu pego uma trena, aí eu vou lá no centro da máquina, normalmente está o suívo ali, seguro ali no meio e vou até o centro do moitão. Deu 3 metros? Ah, beleza, eu sei que tá certo. É sempre assim. Qual que é o que vai impactar, de fato, para até causar um acidente? Às vezes o pessoal não tem esse cuidado, esse carinho de pensar nisso. E existem duas condições que o raio pode, uma te favorecer e outra te prejudicar. Como eu posso dizer que o raio errado vai te favorecer? Porque se ele estiver marcando para menos, você vai estar sempre dentro da capacidade. Agora, se ele estiver marcando para mais, ele vai realmente fazer com que a máquina venha a tombar. Então, é por isso que é importante você ter certeza que esses parâmetros estão certos. Uma outra coisa, aí você fala, Gabriel, mas então toda vez eu vou ter que pegar o meu guindaste, vou ter que colocar o nível de bolha, vou ter que bater a trena para ver se está marcando certo. Porque se é um cálculo, como eu vou ter certeza? Só dessa forma. É o primeiro fator que vai mudar, que vai te dar sinais de que você pode estar com uma raia errada, é a carga atual. Então, você está lá com o moitão o tempo todo, está lá 700 quilos, por exemplo. A Zoomlion é 300 quilos na bolinha, 600 na tara, enfim, tem uma tara ali pré-definida do moitão que você está trabalhando. O moitão começou a sair com 1.100. Estou naquela condição ali normal de trabalho, não estou pegando mais 1.100. Tá? Menos 300 quilos, que ele também marca negativo. Lá. Aí você fala, algo não está certo. Por quê? Porque o cálculo da balança, que a gente chama, não é balança, viu, pessoal? É a célula de carga ali do transdutor de pressão. Ele que faz o cálculo dentro do LMI também para te dar o peso. Sim. Se ele está marcando o raio errado, esse cálculo ele também influencia nesse cálculo do peso da peça. Porque o que a maior parte das pessoas não sabe como que esse peso de fato é calculado, né? Então, se você olhar aqui no guindastinho aqui, ó, essa lança... Se você quiser colocar ele em cima, vou pegar ele. Pode fazer. E o medo de cair? Eu tenho uns filmes lascados das minhas lá, viu? É guerra de foice se pegando. Então, basicamente assim, ó, o transdutor de pressão normalmente está aqui no cilindro de elevação, que a gente fala, né? E concorda comigo que essa lança aqui exerce um peso sobre esse cilindro nessa posição. Pode subir? Eu acho que isso aí tá travado, hein? Mas, para ficar claro, se ele estiver nessa posição, exerce um peso sobre esse cilindro. Se ele estiver nessa posição, exerce um peso diferente sobre esse cilindro.
essa pressão que essa lança exerce para fechar, né, para tentar fechar o cilindro, vai fazer com que altere a pressão aqui dentro. O transdutor, ele lê essa pressão, envia um sinal para o computador recebe, tem lá uma tabelinha, então ó, quando eu recebo esse valorzinho, eu tenho que mostrar esse valorzinho lá. Então quando ou o comprimento ou o ângulo está errado, automaticamente a tabelinha que o computador busca é tipo assim, quando eu tô com 16 metros de lança no raio de 30, esse peso deveria representar tanto. Mas você concorda que se tiver esses parâmetros, se tiver a lança estiver fechada e tiver entendendo que está aberto, ele vai fazer a leitura errada, vai fazer o cálculo errado. Então ele faz desconto. Então isso vai fazer... Qual é a forma de você enxergar que possivelmente seu raio está marcando errado? O primeiro passo é ver a carga atual. Se a carga atual começar a variar, ou você tem um sensor de comprimento desajustado, ou um sensor de ângulo desajustado, ou uma falha no transdutor de tensão, no cabo elétrico, enfim. Isso me faz pensar outra coisa. A gente vê muita operação aí que o operador abre a lança. Tá mandando abrir, o computador tá mandando abrir 32 metros de lança. A tabela tá mandando abrir 32 metros. O cara abre os 32 metros de qualquer maneira, né? Ele sai abrindo lá, na hora que chegar nos 32 ele para. Então o que acontece? Ele abre o primeiro tele ali de um jeito, para onde parar, depois ele abre o terceiro, quarto e quinto, ou o segundo, terceiro e quarto de qualquer jeito, sem olhar os percentuais que estão na tabela de carga. Isso o que vai gerar para o guindaste, né? Agora você me corrija se eu estiver errado. Há um centro de gravidade dessa lança que se altera. Mudou, porque foi previsto um certo comprimento. Então ele mudou esse centro de gravidade. Esse centro de gravidade vai representar um peso diferente no meu cilindro. Então, se você abrir uma configuração de lança que não está prevista na tabela de carga, então pode gerar um erro de cálculo ali, porque a pressão desse cilindro ele vai estar diferente. Exatamente. Isso praticamente, vamos falar assim, surgiu por causa dos guindastes que são com telescopagem via cabo, né? Via cabo. Isso. Se você pegar os guindastes que são pinados, já é pré-definido as configurações, você não vai ter esse problema. A XCMG, como eu disse que eles pegavam as coisas e empurravam para o Brasil. Existem algumas XCMGs que vieram para o Brasil, você pegar essas máquinas de 70, que elas eram CE. Então, era uma XCMG que com 70K CE. O CE é de comunidade europeia mesmo. Então a comunidade europeia não aceitava que mandasse qualquer coisa. Então se você pegar as máquinas XCMG que eram CE, ela tem o PAT aqui, grande, e ela tem o mini PAT aqui. Esse mini PAT, ele está conectado na lança grossa. Porque a XCMG, se você pegar as do Brasil que não tem esses dois PATs, dois comprimentos, ela não tem tabela para você deixar a lança grossa embaixo e abrir só as finas. Porque senão ela vai marcar peso errado e, teoricamente, ela vai te dar a tabela com a lança grossa aberta, então até a capacidade estrutural dela está comprometida. Exato. Então ela pode entortar a lança se você pegar assim. Então é comum você ver. Outra coisa que vai acontecer é impactar direto no peso, que é o que você falou. Se o tele grosso, né, tá todo fechado aqui embaixo, você vai ver que o peso vai marcar sempre errado. Errado, porque o peso, o centro de gravidade desse conjunto está muito próximo, né? Então o que o computador ele vai entender é como se você estivesse na configuração de lança determinada pelo fabricante, né? Sim. Então ele vai fazer o cálculo com essa base, mas você está com um número diferente. Aí, lá da comunidade europeia já não tinha esse problema. Por quê? Ela tinha um segundo comprimento aqui e identificava se você abriu ou não o telegrosso. Então, se você não tivesse aberto o telegrosso, o que ele fazia? Ele buscava uma segunda tabelinha lá dentro e falava, opa, o telegrosso está fechado. Aí ele fazia outro cálculo, te mostrava a carga atual correta e também mudava a sua capacidade. E nesse sistema de raio, né, agora a gente tem uma outra situação que é referente ao flecha da lança, né? O operador começa como flecha, né? Mas a gente fala aí de flexão. Então você vai içar uma carga, ela é 10 toneladas. Na hora que você içou essas 10 toneladas, a lança ela vai ter uma deflexão. Essa deflexão vai fazer o quê? Vai mudar alguns parâmetros dessa leitura. Porque o que vai acontecer? Se você somente subir essa carga vai para frente, esse raio vai aumentar. Então você já está com um problema de leitura do raio. O raio pode gerar esse problema, porque o ângulo aqui da lança ela não mudou, onde que você está tendo a leitura do PAT ali, né? Do ângulo. Mas dali para frente mudou e você tem uma variação. Ou ao contrário, que o operador que para isso não acontecer, aí ele
sobe a lança, ele faz o içamento usando a lança. Então esse raio aqui também, esse ângulo da lança inicial, ele vai mudar, porém o real lá não vai alterar, né? E como que o computador ele faz esse reconhecimento e ele não troca, ele entende esse raio e mantém essa informação? Isso era uma coisa que, tipo, os chineses, principalmente as mais antigas, não se preocupavam. Então, hoje em dia, você vai perceber que o sensor de ângulo, na maior parte das máquinas que tem essa detecção, o que acontece? Com o passar dos anos, uma coisa interessante também, tá? Quando as 220 chegaram no Brasil, elas tinham 6 eixos. Então, se você for ver as QA Y220, elas têm 6 eixos. E todas as outras, se você olhar, as Liber que foi para começaram com 6, as Groves, depois foram para 5 eixos. E a gente foi explicar isso para o chinês. Falou, cara, a gente precisa de uma máquina com 5 eixos. Aí eles responderam assim, por quê? Mais não é melhor? Então, se você for ver, os chineses eles faziam tudo superdimensionado. E hoje em dia, qual que é a característica? É fazer mais com menos. Por quê? Economia de material. Então, se você for pegar hoje as maquininhas aí, pô, pega as 200, agora está com 80 metros de lança. Então, naturalmente, você aumenta uma seção de lança, você tem uma deflexão maior. Então, o que eles fizeram? Eles adicionaram um sensor de ângulo a mais. Então, tem um sensor de ângulo aqui e tem um sensor de ângulo que fica lá na ponta da lança. Então, ele tem um que fica em cima e um aqui. Aí, esse cara tá mostrando, imagina, a lança fechada, tá mostrando o real. Quando a gente tem essa deflexão, esse cara capta isso. Aí, ele pega a média dos dois e te mostra o raio correto. E, tipo, aí ele vai corrigindo lá o operador. Ele te mostra o raio correto. Então, foi uma coisa que eles adicionaram para que você, de fato, tenha mais segurança na operação. Acho que é uma tendência hoje em dia, né? Então, isso é uma das coisas que eu vi que a XCMG fez, melhorou e que realmente funciona. Então, eles estão caminhando para esse lado aí e, mais uma vez, reiterando, né? O software todo desenvolvido por eles, realmente os caras estão ficando bons. Outro ponto muito importante e legal que você pode observar na evolução, por exemplo, se você pegar as XCMGs antigas, se você olhar aqui, ainda sobre o peso, tem um transdutor de pressão. A XCMG é a única que usava um só. Se você pegar a Sunny, por exemplo, ela já usa 2. Ela já monitora o peso e já monitora quando está descendo lança. Porque você concorda comigo que se ele monitora a pressão e eu comecei a descer lança com carga, eu estou aliviando a pressão dentro do cilindro. Então, como não alterar a carga? Porque se ele monitora a pressão dentro do cilindro, então o que eles fizeram? Eles colocaram 2 transdutores de pressão. Então, ele tinha lá um que monitorava o peso e o outro que o pessoal chama de rod. Ele monitorava, o cara está descendo, então ele ficava monitorando essas oscilações para te mostrar o peso com mais precisão, a sua carga atual. E aí, se você já for para os alemães, se você pegar um Grove, por exemplo, ele já tem 3 transdutores de pressão no mesmo cilindro. É o PUC A, o PUC B e o POC, que a gente fala, que são os endereços dele. A Liber também. Então, você vê que eles já se preocupavam em monitorar muito melhor a pressão dentro do cilindro em vários pontos, para que ele consiga te dar um peso mais efetivo. Aí, se você pegar as máquinas modernas de CMG, elas já tem 2 transdutores. E tem várias outras coisas. Ainda sobre os transdutores é legal também, que nem todo mundo sabe. Transdutor de pressão. E se a gente for para uma máquina de esteira, é transdutor de tensão. Mas, Gabriel, qual que é a forma, qual é hoje o método de medição de peso, assim dizendo, né? Que é aplicado em um guindaste, que é o mais preciso. Porque a gente fala célula de carga, mas isso aqui é um transdutor de pressão. Na máquina de esteira que está ali, né, no cavalete SA, é um transdutor de tensão, ele vai ser tensionado. Mas existe uma máquina no Brasil hoje que é a mais precisa. E de fato é uma célula de carga que é a Manitowoc. A Manitowoc M2250, se você for vir aqui, ó, na cabeça da lança, na rodana, ali é um transdutor, ali é uma célula de carga mesmo. Então ele está aqui, tem a rodana, eu passo o cabo. Essa força que ela exerce aqui é o que vai fazer marcar o peso lá. E até menos cálculo. Ele não tem que calcular o peso da lança lá dentro, né? Ele já está direto. E é o sistema mais preciso. É esse. Não é comumente utilizado, eu só vi realmente nas Manitowoc. Eu acredito que é custo. O custo é bem caro. Então eu lembro que na época a gente trocou, muitos anos atrás, a gente trocou os transdutores de tensão do Mega Win da Mongel, da 450 deles. Tinha 60 mil reais cada um. Isso a gente está falando de mais de 10 anos atrás. Então, assim, era um custo muito alto, né, para aquela época. Então, acredito que esse sistema não é tão utilizado porque o custo deve ser bem alto. Eu nunca cheguei a cotar, nem na China, nada atual, mas é bem, bem caro.